Atos capítulo 16, versículo 25 diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Feche a sua Bíblia, feche os seus olhos e oremos. Meu Deus e meu Pai, nós agradecemos a Ti, porque até aqui o Senhor, com a Tua graça, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, tem nos guardado, nos livrado, nos protegido, tem nos feito receber mais do que merecemos. Agradecemos a Ti pela Sua salvação graciosa, pelo Teu cuidado, que o Senhor possa continuar nos livrando de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que não provém do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor não tem para as nossas vidas. Agradecemos a Ti, ó Deus, por todo o bem que o Senhor fez, tem feito e ainda fará. Pedimos que o Senhor venha repreender nessa noite, Pai, pelo Teu poder e pela Tua autoridade, todo o intento maligno contra as nossas vidas, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra todos aqueles que nós amamos. Pedimos que o Senhor dê ordem aos Teus anjos a nosso respeito, e que todo plano maligno seja frustrado, e que a autoridade do nome do Senhor Jesus e o reino de Deus se estabeleça, e que seja feita a vontade de Deus aqui na terra, neste lugar, assim como é feita nos céus. É o que nós pedimos e crendo que o Senhor fará, agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso e concorda, diga amém. Amém, Jesus. A passagem que nós lemos fala do dia em que Paulo e Silas, eles foram presos por pregar a palavra de Deus. Eles foram presos por fazer aquilo que Deus tinha mandado. E a Bíblia diz que durante o momento em que eles estavam presos, eles estavam num local onde eles tinham a incapacidade de continuar pregando. Mas muitos presos estavam ali com eles. E eles estavam presos, não podiam sair e não podiam pregar. Mas quando eles perceberam que eles não poderiam fazer nada, eles entregaram aquela situação na mão de Deus e escolheram adorar. Eles escolheram orar. Eles escolheram cantar louvores a Deus. Por quê? Porque eles entenderam que se você tem algo para fazer, você faz. Mas se você não tem nada para fazer, você tem que entregar na mão de Deus, descansar o seu coração e ficar em paz. Toda pessoa que ela não tem essa revelação, ela fica uma vida ansiosa e frustrada. Por quê? Porque tem coisas que não está no poder dela resolver e ela fica gastando energia com aquilo. Ela fica gastando esperança, expectativa, palavras, dinheiro, coisa que está fora do poder dela resolver. Ela fica tentando fazer alguma coisa, até a intenção é boa. Só que nós precisamos discernir quando é que algo está na nossa mão e quando algo não está na nossa mão. Quando algo pode ser feito e quando algo não pode ser feito. E Paulo ali estava preso, um soldado com uma espada, provavelmente mais de um soldado. Eles estavam ali e eles estavam então presos. Tinha como sair? A Bíblia diz que num outro local, Pedro, o anjo abriu a cela e ele saiu. Então dava para fazer alguma coisa. Mas aqui, Paulo e Silas, eles não tinham a capacidade de sair. Então, quando eles discerniram que não dava para sair, eles não ficaram murmurando, eles não ficaram tentando sair, eles não ficaram fazendo nada demais, a não ser entregar aquela situação para Deus e adorar. Então, a primeira lição que você aprende nessa noite é que em algumas áreas da sua vida, em alguns problemas que você identifica, você vai precisar assumir que você não pode fazer nada. Você vai precisar discernir que em algumas áreas da sua vida não está na sua mão, não está no seu poder resolver o problema, resolver a situação, resolver aquilo que está te incomodando.
Porque se der para resolver, resolva. Mas se você perceber que tentou, mexeu, gastou suas energias, gastou o seu tempo, o seu dinheiro e não conseguiu, é muito provável que Deus quer que você entregue na mão dele essa situação e comece a adorar a Deus. Por quê? Porque Deus é que vai cuidar do seu problema. Tem muitas pessoas que tentam resolver na força do braço um problema que só pode ser resolvido pelo poder de Deus. Tem muitas pessoas que tentam converter as outras na força como é que fala a palavra? Da persuasão. E não adianta, se o Espírito de Deus não convencer uma pessoa de receber Jesus, não vai ser você forçando com ela. Não vai ser você dizendo para ela que ela vai para o inferno. Não vai ser você falando mal da igreja dela, da religião dela, do lugar onde ela está vindo. Porque se Deus não o fizer, você jamais poderá fazer. Então você precisa entender que certas batalhas estão fora do seu alcance. Uma delas, salvar uma pessoa. Diga comigo assim, salvar uma pessoa. O que está ao nosso alcance? Pregar a palavra, dar testemunho do que Deus fez, do que Deus tem feito na sua vida, do que Ele prometeu que fará. Tudo isso, em muitos casos, vai dar certo. A pessoa será salva, a pessoa será tocada e você vai poder contemplar uma vida se rendendo a Deus por causa da sua pregação. Mas tem pessoas que você pode pregar, você pode jejuar, você pode orar, você pode falar que ela vai para o inferno, você pode falar o versículo da Bíblia que condena o pecado que ela mais pratica. Que se Deus não agir na mente dela, ela não vai se arrepender, ela não vai crer e ela não vai ser salva. E algumas pessoas, não sabendo disso, elas ficam frustradas, elas ficam tristes, elas ficam com o coração carregado de angústia, porque a pessoa não foi salva, o fulano de tal não me ouviu, o fulano de tal não me deu ouvido, o meu filho não abandonou aquelas más companhias. Eu estou falando isso para quem já tem filho grande, porque enquanto você tem ele na sua mão, é muito mais provável de você ganhar ele, se você tiver o mínimo de responsabilidade, do que ele se perder. Mas estou dizendo, quando já se perdeu, se você falou com ele para parar, se você falou com ele para parar de andar com certas pessoas e ele não parou, chega num certo nível, uma certa idade dele, que compensa mais você dobrar os seus joelhos, entregar na mão de Deus e adorar. Porque certamente, se aquilo realmente tem alguma possibilidade de fazer, a última instância é o agir de Deus. A última instância para uma pessoa ser salva é o Espírito Santo quebrantá-la, como aconteceu com o apóstolo Paulo no capítulo de número 9. Então tem muita coisa que não está no seu poder, que não está na sua capacidade. E Deus está dizendo para você hoje, para de sofrer, para de se angustiar, para de ficar triste, frustrado e abatido por algum problema que te incomoda, mas que você não pode resolver. Porque a única coisa que acontece é que você fica triste. O problema está lá, a dificuldade está lá, aquela situação desagradável para você está lá, mas você está deixando aquilo tomar o seu tempo, a sua energia, que você poderia estar gastando em outra coisa, que realmente você poderia resolver, que você poderia mudar, mas não está fazendo. Porque a força que você tem, ela não é ilimitada, ela não é toda, ela acaba. Então se você gastar ela num problema que você não pode resolver, não vai sobrar força, não vai sobrar tempo, não vai sobrar energia para você fazer aquilo que tem que ser feito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, se a força que você tem é uma só, gaste ela com aquilo que você pode resolver. Gaste com problemas relevantes, coisas que você ainda não percebeu que já é um caso perdido, pelo menos para você, não para Deus. E comece a adorar, e comece a glorificar. Entrega na mão de Deus a vida dessa pessoa, entrega na mão de Deus a situação que não está te agradando. Entrega na mão de Deus aquilo que você está achando que é uma injustiça, aquilo que você está achando que é um problema de corrupção, aquilo que você está achando que é um problema que está fora da verdade. Se você perceber que você não é a pessoa de Deus para resolver o problema, Deus está dizendo para você, pare de se angustiar, pare de sofrer, porque as forças que você tem devem ser gastas para buscar aquilo que Deus tem para a sua vida. E muito do que Deus tem para a sua vida vai deixar de acontecer se você gastar a sua força, a sua energia, o seu ânimo com um problema que não é da sua alçada, que não é do seu poder. O apóstolo Paulo, se ele faz isso assim, eu vou gastar minha energia tentando quebrar essa célula, ele ia machucar a mão, o soldado ia reagir, ele ia ter problemas. Toda vez que você tenta mais do que deveria, você tem problemas. Mas quando você entende a hora de parar de tentar, quando você entende a hora de desistir no bom sentido, de entregar os pontos, de entender que aquilo não é Deus te chamando para resolver, você vai ter paz no coração, você vai adorar. E a Bíblia diz que no momento em que eles adoraram, à meia-noite, as prisões foram soltas. E detalhes, quem adorava a Deus era Paulo e Silas, mas as prisões de todos foram soltas.
A Bíblia não... Olha o que diz o versículo de número 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. O que está dizendo aqui? Eles não estavam adorando junto. Eles não estavam fazendo parte do culto. Eles não estavam fazendo parte da adoração, os outros presos. Mas simplesmente o fato de Paulo e Silas adorar, olha o que aconteceu no final, nas duas últimas linhas. Foram soltas as prisões de todos. Então, muitas vezes, você vai buscar a Deus, e no poder de Deus, não vai ser solto só o seu problema, não vai ser solucionado só a sua dificuldade, não vai ser salvo alguém só na sua família. Vai haver salvação na prisão de outras pessoas. Com a sua adoração, com a sua busca, Deus pode resolver o problema de outras pessoas. Pessoas que são importantes para você. Pessoas que você ama. Paulo e Silas, com certeza, por eles serem cristãos, eles já tinham desenvolvido ali uma amizade, um bom relacionamento com os outros presos. E então, a partir dali, eles já eram importantes para eles. Eles adoraram sozinhos, mas abriu a prisão de todos. Talvez na sua casa tenha alguém que não busca a Deus, que não adora a Deus. Mas é possível, não é garantido, mas é possível que a sua adoração, que a sua busca a Deus, que a sua reverência, que o seu compromisso com Deus possa fazer com que abra portas não só na sua vida, mas que abra também prisões espirituais. Liberte pessoas espiritualmente que estão dentro da sua casa, que não buscam como você, não oram, não jejuam, não dizimam, não vão na igreja regularmente, mas por amor a você, Deus pode dar vitória a alguém que você ama. Alguém que você ama e que não busca, que só vê você buscando e não busca junto. Deus está dizendo, vale a pena entregar na mão de Deus. Vale a pena não murmurar, porque alguém poderia falar assim, nossa, eu não vou buscar mais a Deus, porque a minha família inteira não busca, é um fardo, eu tenho que carregar todo mundo nos ombros. Deus está dizendo, se você puder orar por eles, se você puder testemunhar, se você puder falar do amor de Deus, enquanto você puder fazer, você faz. Mas no momento em que acabar suas forças, entrega na mão de Deus e faça o que Paulo e Silas fizeram. Adore a Deus, porque quando o poder de Deus vier, eles vão ter que ser afetados por esse poder. Quando Deus falar, vou abençoar essa casa, quem estiver lá dentro vai sentir o toque. E aí a possibilidade, não a certeza, mas a possibilidade dessa pessoa ser salva, a possibilidade dessa pessoa ser livre, a possibilidade dessa pessoa receber da provisão que Deus vai dar para você é muito grande. Já viu aquele pé de manga que nasce num quintal, mas ele cai do outro lado? Tem até o meme, né? As pessoas falam na internet, e aí, tinha lá um pé de banana, né? Aí o pé de banana estava dando um cacho só. Ele nasceu de um lado, mas o cacho caía todinho do outro lado. Aí eles perguntaram de quem que era a banana, se era do lado de cá ou era do lado de lá. Porque o pé estava fincado do lado de cá. E ela só dava um cacho. E esse cacho todo era descido do lado de lá. Ou seja, aquela pessoa ali, ela foi abençoada, teoricamente, né? Ela poderia querer devolver, mas se o vizinho não se importou, ela recebeu da bênção que era fruto do trabalho do vizinho, que era fruto do que o vizinho tinha plantado, que era fruto daquilo que alguém tinha semeado e ela não semeou. Por quê? Porque ela morava perto de alguém abençoado, alguém que tinha plantado, alguém que tinha trazendo para o lado espiritual, alguém que tinha adorado a Deus, alguém que tinha plantado espiritualmente, alguém que tinha jejuado, porque ela morava perto de alguém abençoado, ela foi abençoada. Então essa palavra ela tem dois lados, ela te ensina a você ser alguém que busca a Deus para que os seus sejam abençoados e também te ensina a ser alguém que seleciona melhor as suas amizades, que você possa andar com quem, andar e ter comunhão. Porque sentar, pregar e falar, você pode sentar com qualquer um. Jesus sentava com as prostitutas, com os cobradores de impostos. Mas no momento de compartilhar a comunhão boa mesmo, de entregar as pérolas de Deus, Jesus só sentava com aqueles que davam valor ao que ele valorizava. Então você pode ter amigos, pessoas que você conhece, até para que você possa ter alguma chance de pregar para elas. Mas eu estou te aconselhando a ter comunhão. É diferente de ser colega, é você ter comunhão com pessoas que estão buscando a Deus. Porque às vezes você está buscando menos, mas por causa da busca daquela pessoa, bênçãos de Deus vão chegar na sua vida. Coisas que vão ser liberadas na busca dela vão afetar a sua vida, vão abençoar a sua vida financeira, vão abençoar trazendo conexões para a sua vida. Aquela pessoa vai se conectar com alguém que vai ser bom na vida dela. E porque você anda com ela, ela vai se conectar com aquela pessoa também. Então que você possa tirar desse texto, no mínimo, essas duas lições. A primeira, deseje buscar a Deus por conta própria, no sentido de que Deus vai te abençoar
e vai abençoar os seus familiares, vai abençoar os seus amigos, por causa da sua busca, por causa da sua oração, por causa do seu jejum, com tempo mais cedo, mais tarde, como é que é? Em curto, médio e longo prazo, você pode perceber prisões de Deus sendo liberadas na vida dos seus parentes, na vida dos seus familiares, aquela pessoa que você fala assim, não, aquele ali é um caso perdido. Mas se acontecer um terremoto de Deus, se acontecer um mover grande de Deus, aquela pessoa pode ser salva e se tornar alguém maior que você no evangelho, no sentido de que vai ser alguém que vai ganhar mais pessoas, alguém que vai abençoar mais a obra. Por quê? Porque você adorou a Deus. Então que você possa tirar nessa noite essas duas lições. A primeira é você entender que vale a pena buscar a Deus, porque Ele vai abençoar você e a sua família, os seus amigos, com a sua busca. E detalhe, você também pode filtrar, e deve, as suas amizades. A pessoa com quem você passa tempo de qualidade. A pessoa com quem você vai contar os seus segredos. A pessoa com quem você vai passar aquele tempo ali de divertir, um tempo bom. Porque as pessoas que... E detalhe, o contrário também é verdade. De tudo que eu falei aqui até agora, o contrário é verdade. Se você anda com pessoas abençoadas, é possível que bênçãos te alcancem. Mas se você anda com pessoas amaldiçoadas, se você anda com pessoas que blasfemam de Deus, se você anda com pessoas que anda que eu falo tem comunhão, porque andar você tem que andar. Mas se você passa tempo demais com pessoas que blasfemam, que pecam, que adulteram, que mentem, você vai acabar sendo tentado a pecar também. Eles vão olhar algo que não deveriam olhar e vão te mostrar para você olhar também. Eles vão fazer ali um esquema e você vai ser chamado também para fazer um esquema. E quando a polícia bater, corre o risco de você estar perto. Eu lembro que quando eu tinha 17 anos, eu lembro que eu gostava de ficar no bar jogando sinuca. E eu lembro que tinha uns meninos lá que a polícia era doida para pegar eles. Vou falar nomes porque é gente conhecida, mas a polícia era doida para pegar eles. E eles jogavam sinuca também. Nossa, eu tinha 18, eles tinham 19, 20, e eu estava lá. E na época o policial era até meu cunhado. E ele, na busca que ele queria dar para pegar eles, que não tinha problema, eles não estavam importando que nós estávamos jogando sinuca. Ele queria pegar os meninos porque estavam usando droga, vendendo droga. E eu lá jogando sinuca, o que a polícia fez? Chegou e mandou todo mundo pôr a mão na parede. Estava eu lá pondo a mão na parede, igual lagartixa. E meu cunhado teve que me dar um baculejo. É baculejo que fala? Sei lá como é que é o nome daquele negócio lá. Eu sei que eu não gostei daquele não, irmão. Nunca pensei que um trem daquele era ruim daquele jeito. Me mexeu todo. Falei, misericórdia. O que eu fiz, senhor? Mas o que eu fiz? Andei com pessoas que eu não tinha que andar. Era pecado ali jogar sinuca, ainda mais eu nem era crente, e nem é hoje. Mas eu estou falando aqui no sentido de más companhias. Diga comigo assim, más companhias. Menina, aquilo não foi de Deus não, irmão. Não queira ter um baculejo na sua vida não, porque aquilo não é de Deus. E ele não tinha como ele me poupar, porque ele era meu cunhado, era. Mas eu estava ali no meio de uma turma de uns 10. Como é que ele fala assim, não, você fica fora e os outros mão na parede? Eu tive que pôr a mão na parede. Eu tive que receber a revista e Deus me ensinou naquele dia uma lição que eu não devo andar. Ali era um tempo de comunhão, era um tempo de divertir. A sua diversão tem que ser com pessoas que vão poder te abençoar. Cuidado, porque as suas amizades, elas vão determinar muitas das experiências que você vai ter com Deus. Vai determinar, tem muita gente que hoje está salvo porque era amigo de uma pessoa crente. Tem muita gente que hoje é rico porque tinha um amigo rico que aprendeu a senha de ganhar o dinheiro, ensinou ele, pôs ele lá na coisa. Seja honesto ou desonesto. Estou querendo te ensinar sobre o que é honesto. Tem muita gente hoje que ganha mais dinheiro do que poderia imaginar fazendo uma faculdade, porque era amigo de uma pessoa que estudou muito, correu atrás e descobriu uma maneira de ganhar dinheiro. Então se preocupe em ser amigo, não estou dizendo ser colega. Colega você pode ser de muita gente, mas não passe muito tempo. Não passe tempo de qualidade. Não passe tempo precioso com pessoas que não têm o desejo de buscar o reino de Deus. Com pessoas que não querem ser nada na vida. Com pessoas que não querem nada. E além de não querer nada para elas, elas atrapalham você. Além de não... Porque tem 3 coisas que uma pessoa pode fazer. Diga assim, 3 coisas. A pessoa pode fazer as coisas boas. As pessoas podem ser aquela pessoa que não faz mal para ninguém, mas também não faz nada de ruim, e também não faz coisas boas. E tem aquela pessoa que é problemática. Ela blasfema, ela mente, ela peca coisas que vai dar problema tanto diante de Deus como diante da justiça. Então esses 3 níveis. Faz o bem, é aquela pessoa que não faz nem bem nem mal, e aquela pessoa que faz o mal. O caminho de Deus para você é você ter comunhão com aqueles que fazem o bem, é você ter algum nível de amizade com os que
nem faz nem bem nem mal, para você ajudá-los a puxar eles para cima, para eles fazerem o bem. E a Bíblia diz que você deve se afastar daqueles que praticam a iniquidade, aqueles que têm problemas que têm atitudes que vão lá na frente, que são atitudes que são semeaduras, que vai trazer colheitas com problemas com Deus, com a justiça, com alguma coisa. Porque certamente aquele que plantar, aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. E detalhe, quem estiver perto vai colher também. Detalhe, é coisa boa e coisa ruim. Se o homem semear um estudo ali numa área e ganhar um dinheiro, semeou, vai colher. Não tem como a família dele também não colher. Não tem como os amigos próximos dele também não colher. Agora, se ele semear problema, no dia que ele tiver para colher o mal que ele plantou, se você estiver perto no dia, você corre o risco de respingar em você aquela maldição. Então, que você possa pedir a Deus, nós vamos orar daqui a pouco, orando, pedindo a Deus 3 sabedorias. Diga comigo assim, 3 sabedorias. A primeira é você entender quando é que um problema tem que ser deixado para lá, entregue na mão de Deus e não orar, e não ficar mais se atormentando. Parar, não sofrer, não ficar no grupo de WhatsApp tentando ali reclamar. Ah, o que aconteceu? Não, chega, entrega os pontos e deixa na mão de Deus. Ah, tem gente que até hoje está pensando que vai acontecer alguma coisa no Brasil. Entrega os pontos. Está na sua mão resolver? Não está. Entrega os pontos. Ah, mas o crime é muito grande. Está na sua mão resolver o problema da criminalidade? Não está. Então entrega os pontos. Não fica sofrendo com aqueles negócios, não. Fica em paz. Corre atrás do que Deus tem para a sua vida e vai viver o que Ele tem para você, porque certamente Deus está atento naqueles que estão hoje buscando o reino de Deus. E detalhe, é impossível que alguém gaste todas as suas forças para buscar só o que Deus tem para ela e ela não consiga. Por quê? Porque Deus te dá a força suficiente para alcançar o que Ele quer te dar. Se você gasta essa força com outra coisa, aí você não alcança. Mas não é porque Deus não quer, não é porque Deus não te deu, é porque Ele te deu a força e você gastou ela com coisa que não tinha que gastar. Deus te deu o dinheiro e você investiu em algo que não era para investir. Deus te deu o tempo e ao invés de passar lendo a Bíblia, você passou assistindo novela, você passou assistindo televisão. Não estou dizendo que é errado assistir, estou dizendo que o tempo que você tem é um só. O dinheiro que você tem, o montante todo é um só. O jeito que você vai gastar o tempo, o jeito que você vai gastar o dinheiro, as pessoas que você vai escolher passar o tempo com elas, fazer amizades, vai determinar daqui a 5 anos o que você vai estar experimentando. Tanto você que está aqui presente, como você que está assistindo essa mensagem pelo YouTube. Então nós vamos agora orar. Se você puder agora, fica de joelhos no seu lugar.